A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que está aí na sua casa assistindo essa aula. É um prazer estar com você. Eu agradeço pela sua atenção, pela oportunidade de estar contigo aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja, compartilhando um pouco acerca da palavra do Senhor que tem alimentado e nutrido a nossa caminhada. Hoje é um dia muito especial, então essa aula também vai ser muito especial. Então confere aí mais uma escola dominical. Então, continuando aqui, como eu falei, hoje é um dia muito especial, hoje é dia 24 de maio, e é um dia em que a Igreja Metodista no Brasil marcou para celebrar o dia que nós intitulamos como Dia do Coração Aquecido. Quando eu falei que essa é uma data muito especial para a Igreja Metodista Brasileira, estou dizendo isso porque, de fato, é uma data que nós acolhemos e que nós resolvemos celebrar com mais ênfase. E para nós é, de uma certa forma, o início do movimento metodista. É aquilo que a gente considera um marco importante para o início do movimento metodista dentro da nossa compreensão brasileira acerca do metodismo. Fato é que existem outros momentos na história do metodismo que vão marcar também viradas e transformações na compreensão de Wesley, não somente o dia 24 de maio. Mas nós escolhemos esse dia em especial para celebrar. Ele tem a sua importância, então, para a história do metodismo brasileiro. Em outros lugares onde o metodismo está presente, no mundo afora, né, existem outras datas, outras celebrações que têm também uma importância para essas igrejas ali constituídas. Nós, em especial, celebramos o Dia do Coração Aquecido, que nada mais é do que o relato ou a experiência que Wesley teve no dia 24 de maio de 1738, melhor dizendo, quando ele foi a uma celebração e teve ali o seu coração estranhamente aquecido. Ele sentiu então que os seus pecados haviam sido perdoados. Ele tem então uma experiência de transformação, uma experiência de conversão que despertou em Wesley uma nova forma de pensar e de caminhar. Ele vai ter outras experiências que vão ser importantes, outros encontros que vão ser importantes, que vão ainda transformar. Essa não foi uma experiência definitiva, definidora da prática de Wesley, mas foi uma experiência que trouxe para ele novos ares, novas reflexões, uma própria experiência com Deus também, que foi íntima, interna. Qual então vai ser o foco da nossa aula hoje? Eu não quero me dedicar especificamente ao Dia do Coração Aquecido, mas eu quero pensar com você um pouquinho sobre a importância da experiência para a Igreja Metodista, não somente no Brasil, mas a Igreja Metodista no mundo. A compreensão da experiência cristã tem aí um papel muito importante em todo o metodismo histórico, né? No seu desenvolvimento nas diferentes áreas da sociedade e nos diferentes países. A experiência cristã vai ocupar um papel especial, um papel específico nesse movimento. Então, antes mesmo de falar sobre o metodismo, sobre a experiência no metodismo histórico, eu quero falar com você sobre o quadrilátero wesleyano. Por que falar sobre o quadrilátero wesleyano? Porque dentro do quadrilátero wesleyano nós vamos encontrar a experiência. Então, a gente vai olhar brevemente para o quadrilátero wesleyano e depois dar um enfoque maior na experiência, na perspectiva de Wesley. O quadrilátero wesleyano nada mais é do que uma construção feita posteriormente por estudiosos de Wesley. O que eu quero dizer com isso? Wesley jamais utilizou essa nomenclatura, quadrilátero wesleyano. O que se fez foi o seguinte: analisando os textos e os sermões de Wesley, toda a sua produção intelectual, teológica, é possível identificar alguns elementos que são
elementos importantes para o conhecimento de Deus. Ou seja, o quadrilátero wesleyano nada mais é do que aquilo que alguns estudiosos identificaram que eram para Wesley as fontes do conhecimento de Deus. O quadrilátero wesleyano é composto pela razão, a tradição, a experiência e a Bíblia, ou as Escrituras, como alguns podem preferir falar. Essa é uma compreensão que não é brasileira especificamente, é uma compreensão que veio de fora, que foi adotada, em certo sentido, por nós também. Basicamente, vou fazer aqui um resumo do quadrilátero. O quadrilátero pode ser entendido então. A razão seria a forma como o ser humano consegue, a partir da sua razão, compreender e entender melhor acerca de Deus. A razão tem um papel importante, então, no sentido de que não é simplesmente a experiência, mas também a razão. É preciso aí um desenvolvimento racional para compreender um pouco acerca de Deus também. Temos então a tradição. A tradição seria aquilo que a igreja, ao longo dos anos, produziu de conhecimento. Tradição nada mais é do que olhar para trás e pensar nos pais da igreja, os pais apostólicos, pessoas, homens e mulheres que produziram conteúdo, especificamente homens. As mulheres elas tinham um papel importante, mas infelizmente elas não tinham ainda protagonismo. Então estamos falando de homens. Homens que produziram textos para a igreja, que produziram conhecimento para a igreja, que servem como orientação para a caminhada. E também a experiência. Experiência seria aquilo que acontece na vida cotidiana. No dia a dia do cristão, a experiência tem um papel importante também para o conhecimento de Deus. Essa experiência, a gente vai ver lá na frente, não é só uma experiência pessoal, mas também comunitária, também social. A experiência ela tem a ver com o testemunho do Espírito Santo, que é um testemunho interno, ou seja, há uma forma também de conhecer a Deus que está ligada ao conhecimento. E aí o quarto item, que é a Bíblia, ele seria na verdade não somente o quarto item, mas seria o item central. Todos esses estão submetidos à Bíblia. A experiência não pode agir em detrimento da Bíblia, a razão e a tradição também não. Todos eles estão então submetidos à Bíblia enquanto fonte de conhecimento de Deus. Há aqui também uma coisa interessante, no metodismo brasileiro nós vamos ter um deslocamento. No metodismo brasileiro nós vamos acrescentar um quinto item nesse quadrilátero, que aí alguns vão chamar de pentalátero, mas tem uma organização diferente que no fim das contas acaba sendo também um quadrilátero, que é a criação. A criação seria então uma forma de entender e enxergar também a Deus. A natureza, as obras de Deus seria também uma fonte de conhecimento de Deus. Então nós teríamos mais um elemento e a Bíblia seria o centro. A tradição, a razão, a experiência e a criação estariam ali servindo ao ser humano e auxiliando a conhecer melhor a Bíblia, que é central para o conhecimento de Deus. Tem uma frase interessante de um ex-professor da Faculdade de Teologia, que explica um pouco sobre como que esse desenvolvimento se deu. A premissa é que Wesley estava convencido de que o centro vivo da fé cristã encontra-se revelado na Bíblia. É iluminado pela tradição, é despertado pela experiência na vida, é fortalecido pela razão e pode ser observado na criação. Portanto, seriam 5 e não 4 elementos a moldar o quadro metodológico da teologia wesleyana. O que isso quer dizer? A Bíblia é o centro e esses outros 4 elementos servem então para iluminar, despertar, fortalecer e ajudar a observar. São ali mecanismos que estão disponíveis a nós, enquanto seres humanos, que nos auxiliam a conhecer melhor a Deus por meio da Bíblia, também, de alguma forma, por meio desses outros elementos.
A ênfase dessa aula de hoje vai ser sobre a experiência. Pensar sobre a experiência, como a experiência tem um papel importante para o metodismo brasileiro e metodismo histórico. Você vai falar, Fernando, qual é a importância disso para a minha vida? Qual é a importância disso na minha prática e na minha vivência cristã? De fato, a gente está falando aqui, pode parecer que é meio acadêmico demais, parece pesquisa científica, mas não é. A gente está falando sobre uma forma, como que de alguma forma o conhecimento de Deus vai sendo apropriado por nós nessas diferentes áreas. E falar sobre a experiência é interessante, que mostra como que o dia a dia, a experiência cristã de devoção pessoal, de devoção comunitária, tem um papel importante para a revelação de quem Deus é, para o conhecimento de Deus. Não seria somente aí um esforço racional, não seria somente a tradição, não seria somente a Bíblia por si só, sem prática, mas também a prática desse conhecimento, a aplicação desse conhecimento. Wesley vai falar em especial sobre o testemunho do Espírito Santo. Isso nos leva para o texto bíblico que era de predileção de Wesley para explicar como e o que é esse testemunho interior. O texto que Wesley utilizava era apenas um versículo, mas que tinha aí também as suas considerações e o seu contexto. É o texto de Romanos 8,16. O texto de Romanos 8,16 que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse texto vai ser bem breve e até mesmo descontextualizado aqui na nossa citação, mas ele vai falar sobre como o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso nada mais é do que o momento em que Wesley identifica a presença de um testemunho interno. Como assim testemunho interno? Ou seja, algo que o Espírito Santo testifica para nós mesmos acerca daquilo que nós somos diante de Deus, sermos filhos de Deus. E ele vai falar sobre isso na prática e na vida do cristão de uma forma muito específica, de uma forma muito importante. Agora, há em Wesley uma cautela quando se fala da experiência. Ele não fala da experiência como se a experiência fosse algo único e verdadeiro que pudesse, então, justificar toda uma caminhada, toda uma prática cristã. Pelo contrário, Wesley vai falar sobre a experiência tendo aí um certo cuidado. Não porque a experiência é negativa, mas porque a experiência precisa, então, de validações. Ela não pode ser feita como um fim em si mesma. Ela não pode virar regra para outras coisas. Porque aí corre-se um risco muito grande de você pegar a experiência individual, ou uma experiência específica de alguém, e transformar num padrão para uma igreja. E aí você tem um problema sério. Isso acontece hoje. E é interessante a gente pensar que a experiência ela também é pessoal, mas ela também tem que ser orientada pela palavra, ela também tem que ser orientada pela Bíblia. Ela não pode aí fugir daquela construção que a gente acabou de falar, que é o quadrilátero wesleyano. Esses elementos vão sempre se interligar, nunca somente um em detrimento do outro, sempre trabalhando um pouco de cada. Por isso, então, Wesley tinha essa cautela, essa preocupação, para que a experiência não se tornasse algo sedutor demais e que acabasse tirando o foco da Bíblia, por exemplo, tirando o foco, por exemplo, da tradição e até mesmo da razão. Então, essa cautela era importante. Essa cautela tinha aí a intenção de preservar a vida da igreja dessas possíveis complicações. É legal entendermos o seguinte. Então, Wesley vai fazer essa diferença. A experiência não é normatizadora, ou seja, a experiência de fé cristã não vai ter aí a oportunidade de normatizar a experiência de todos os outros cristãos. Pelo contrário, ela vai servir para orientar em alguns pontos específicos e tudo mais, mas jamais para orientar a vida de todos.
Então a minha experiência e a sua experiência podem ser diferentes e isso não tem problema algum. A minha vida, ela deve então ter aí um padrão de experiência? Não. A minha experiência tem que ser pautada na Bíblia, a sua experiência tem que ser pautada na Bíblia. Não significa que teremos a mesma experiência. Essa era uma cautela muito importante para Wesley. Inclusive, ele vai combater aquilo que se chama de entusiasmo. O que era entusiasmo? Era aquele tipo de experiência que praticava-se como se Deus tivesse ali concedido conhecimentos específicos, experiências religiosas muito exageradas que acabavam aí tirando o foco desses outros elementos. Pessoas que negavam a razão, pessoas que negavam a tradição, que negavam a própria Bíblia em alguns aspectos, valorizando a experiência. Esse tipo de entusiasmo não havia espaço para Wesley. Pelo contrário, ele vai falar sobre uma experiência que está muito mais ligada com a vida da comunidade, jamais pensando numa experiência individualizadora, ou seja, uma experiência que me dá completa capacidade de ser eu mesmo cristão sozinho. Não, essa experiência não existe. A experiência para Wesley vai sempre ter uma ideia de interior e exterior, ou seja, ela é minha, é pessoal, acontece no meu interior, acontece na minha vivência particular, mas ela tem que ter espaços na comunidade, ela tem que transbordar para a comunidade, ela precisa ter aí contato com o irmão e com a irmã. Ela vai ser manifesta através dos frutos do Espírito que só fazem sentido dentro da vida em comunidade, dentro da vida em comunhão. Então esse testemunho que Romanos aqui está falando, que Wesley vai enfatizar, é de fato essa experiência que acontece no dia a dia e que tem as suas implicações não somente na vida pessoal, mas também na vida comunitária. Se a gente for olhar um pouquinho para isso, pensando no que a gente tem vivenciado hoje, é de fato muito importante que a nossa experiência, o meu tempo de oração, o meu tempo de leitura da palavra, o meu tempo de devoção pessoal, a minha experiência que tem que ser real, ela afirma que eu tenho parte com Deus, ela demonstra e atesta que Deus que eu leio na Bíblia está presente na minha vida. A experiência demonstra isso. Ela tem essa capacidade de testemunhar. Mas essa experiência que eu tenho de devoção pessoal, ela tem então que demonstrar, ela tem que mostrar-se para as pessoas que estão à minha volta. Ela tem que então produzir esses frutos que tocam em especial a comunidade, em especial a sociedade que está à minha volta. E pensando no tempo que nós temos vivido, uma experiência de fé individualizadora não faz sentido. A gente deve então viver uma experiência de fé acolhedora, que faz parte da comunidade, que faz parte do seio da sociedade, que está ali se envolvendo e se engajando. A experiência cristã, segundo Wesley, vai ser aí também manifesta no âmbito social, ou seja, na sociedade, no contato com as pessoas. Não faz sentido uma experiência de fé que não respeita a dimensão do amor ao próximo, que não respeita a dimensão do relacionamento. O Espírito Santo é entendido como a presença divina que promove a koinonia eclesial, ou seja, a comunhão dentro da comunidade. Uma das expressões mais perfeitas para descrever uma ação é fornecida por Agostinho. Vinculum caritatis, vínculo do amor. Então, a experiência deve ter essa dimensão, a dimensão de que o Espírito Santo promove, sobretudo, a ação de unir a comunidade e de manter o vínculo do amor. A experiência pessoal não pode ser desassociada da experiência da comunidade. Não faz sentido viver a fé se eu não estou vivendo em comunidade. Então a experiência que o Wesley vai enfatizar de forma muito clara, de forma muito importante, está sempre associada
com a comunidade. Isso aí é legal demais para a gente entender um pouco dessa vivência que a gente tem tido hoje. Igrejas que têm mais dificuldade de viver a comunidade provavelmente têm tido muita dificuldade de vivenciar essa crise. Provavelmente têm tido muita dificuldade de vivenciar esse tempo. Agora, igrejas que têm mais facilidade de estar juntas em comunidade conseguem então aí vivenciar de forma mais clara, de forma mais sóbria esse tempo de crise, porque já estão acostumados a compartilhar, já estão acostumados a experimentar a fé. Então, de forma muito breve, eu não quero aí me prolongar muito, essa é uma ideia muito interessante acerca do que Wesley fala sobre a experiência, acerca do que esse homem que marcou a caminhada da Igreja Metodista, do movimento metodista, até hoje, falou sobre experiência, sobre esses momentos em que a experiência deve ser aí valorizada de forma mais clara, de forma mais sóbria, mas de forma real. Ela não pode ser, então, também colocada em segundo plano. Ela não pode ser deteriorada por um racionalismo, por um tradicionalismo. Não um tradicionalismo no sentido que a gente lê hoje, né, que é uma igreja com um apelo mais à tradição, mas esquecer-se das origens da igreja e de práticas anteriores da igreja, ela não pode também ser colocada de lado por causa disso. A experiência de fé ela é importante, porque ela confirma a presença e a ação do Espírito Santo na vida do cristão e da cristã. Ou seja, você, meu irmão e minha irmã, precisa ter na sua vida uma vida de experiência, de devoção a Deus, de entrega a Deus. Sem isso, é impossível que haja uma confirmação da presença de Deus na sua vida. Mas isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece de forma muito sóbria. A experiência com Deus não necessariamente é somente sobrenatural, mas ela é também o que a gente experimenta no cotidiano, o que a gente experimenta no dia a dia, e que a gente tem a capacidade de enxergar a ação de Deus na nossa vida, interna e externamente. Então o desafio para nós hoje é justamente esse, de validar essa experiência e de validar esse tempo de relação com Deus. Amém? Eu quero te convidar a fazer comigo uma breve oração, tendo em mente esse tempo, tendo em mente esses desafios que aqui foram postos, para que nós possamos caminhar juntos em unidade. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por essa palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a caminhar, nos ajude a estar com o Senhor, dispostos, Pai, a fazer a Tua obra, dispostos a fazer aquilo que é necessário para expandir o Teu reino. Que essa palavra, Pai, que nos desafia a caminhar em unidade e valorizar a experiência pessoal e comunitária, Pai, possa nos ajudar nesse tempo de crise. Nós possamos valorizar, Pai, o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, o tempo, Pai, de compartilhar experiências entre nós, dentro da medida do possível nesse tempo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a experimentar a fé, alimentar a união, alimentar a esperança e, sobretudo, aumentar o vínculo do amor que é a obra do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu queria muito poder te dar um abraço hoje, mas infelizmente a gente não pode, então sinta-se abraçado. Deus abençoe você e a sua família. Nos vemos no culto à noite.